Bom, dando continuidade bem nesse assunto de chatbots, a gente teve o prazer grande de contar com o apoio da Zenvia nesse evento. E eles estão trabalhando, assim, a Zenvia tem uma fama enorme, né, por messaging, envio de SMS, né, assim, acho que são os produtos mais conhecidos da Zenvia, mas eles estão com projetos super ambiciosos na linha de chatbots. Eu queria convidar o César para contar um pouco dessa história. Chega aí, César. Valeu. Bom dia, obrigado pela presença. Espero que o pessoal do Rio que estava parado lá já tenha chegado. É muito chato isso, realmente, ficar parado no aeroporto lá, por causa da neblina. Bom, eu queria antes fazer duas perguntinhas para vocês, antes da gente começar. Quem já tem hoje um programa de API em suas empresas, rodando bem? Pode levantar a mão? Ok, eu acho que tem uns 15 a 20% aqui, bastante oportunidade aí. E quem já tem hoje algum programa para desenvolvimento de bots, chatbots, smart agents, pode levantar a mão? Mais ou menos o mesmo número. Bacana. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês da visão da Zenvia em relação ao que vai ser o futuro, né? Não só das APIs, mas um futuro da integração, um futuro da interação com essas máquinas, né? E queria dar esse exemplo ou essa visão compartilhando uma história. Não sei se vocês lembram, 20 anos atrás, como é que a gente fazia quando a gente queria preparar uma viagem. A gente chegava, né, num agente de viagens e falava assim: puxa, eu quero viajar para Roma, né? Eu tenho um amigo lá, o Salvatore, eu gostaria de ficar perto do meu amigo, porque lá a gente vai, né, passear, vai sair para jantar, etc. E, basicamente, ele começa a me fazer perguntas, né? Você gostaria de que tipo de companhia aérea, né? Quantas estrelas no seu hotel? Você vai precisar de um carro, de uma lambreta, de alguma coisa assim? Ele vai me fazendo perguntas e me entendendo, né? Até o momento que ele vai, e a gente agradece, geralmente isso é uma reunião, um telefonema, e a gente sai e ele vai lá buscar a viagem. Os agentes de viagem naquela época, eles precisavam ter uma rede muito grande de pessoas, né, para entender assim, qual é o melhor hotel, qual é a melhor companhia aérea, que tipo de roteiro ele pode oferecer. Então ele conversava muito com essas pessoas, às vezes ele mesmo ia lá viajar, né, para conhecer esses lugares e poder dar as melhores dicas. Então, assim, o pró dessa experiência é que era muito pessoal, né? A gente tinha aquele relacionamento ali com a pessoa ia conhecendo a gente conforme a gente ia negociando com elas as várias viagens, e isso tinha uma relação muito bacana. Era especializado, né? O agente de viagens conhecia muito daquele negócio. Objetivo, porque eu pedia a viagem, né, em sei lá, 5 minutos, a gente explicava tudo, e ele ia lá atrás buscar os pacotes, né, montar aquele pacote para a gente. E, para mim, era pouco tempo. Para as pessoas né, para os clientes, era um pouco tempo digamos, você exigia uma ida ou um telefonema à agência, depois a gente voltava lá depois de 7 dias, lembra? E ele dava esse pacote para a gente. Mas para a gente era pouco tempo, mas óbvio que demorava 7 dias, então era um processo lento. Era restrito, porque muitas vezes a gente tinha, na verdade, a maioria das vezes a gente tinha poucas opções, está aqui 3 hotéis, está aqui 3 companhias aéreas, né? E era um processo caro, por causa dessas poucas opções, e muitas vezes tendencioso, porque a gente, às vezes, recebia uma comissão de uma companhia ou de uma rede de hotéis, e ela privilegiava isso. Esse ano fui visitar o Salvatore de novo. E óbvio que essa experiência mudou completamente, né? Totalmente digital, como os americanos falam, there's an app for that. Né? E aí, basicamente, eu usei meu app, eu fui lá, pesquisei os preços das passagens, eu olhei no Google Maps
onde o Salvatore estava morando, para eu escolher um hotel perto. Fui no Airbnb para ver se tinha opções, fui no TripAdvisor, acabei decidindo tudo. E em 1 hora resolvi meu problema. Então, assim, os prós, é um processo que me dá muitas opções. Ele é colaborativo, porque a gente acaba conversando, né? A gente usa essas várias redes, a gente usa esses vários serviços, como o Airbnb, que você tem a opinião de outras pessoas. Eu posso usar uma rede social para fazer perguntas também com meus amigos. É rápido, como eu falei, 30 minutos, a gente conseguiu 1 hora resolver. E é barato, porque eu tenho muitas opções. Agora, eu imagino como será feito isso, né? Aliás, desculpe, em relação aos contras. Tem o tempo que eu demoro, né? É rápido, mas eu demoro 1 hora, às vezes essa hora é dividida em vários pedacinhos. Eu preciso ser safo em tecnologia, para saber fazer esses vários filtros, essas várias buscas, os sites que eu posso procurar. É impessoal, porque eu não estou conversando com ninguém, eu estou, né, manipulando ali, lidando com uma máquina, e eu posso ter problemas, né, surpresas do tipo, eu não conhecia aquele hotel, cheguei lá, realmente não era um hotel tão bom, e eu, de repente, não consegui ler as recomendações dele. Então, eu fico agora assim, eu fico imaginando daqui a 10 anos, né, como é que essa experiência vai ser, usando as tendências que a gente tem acompanhado aí de tecnologia. Então, imagina que a gente chegue para a nossa assistente pessoal, nesse exemplo é a Siri, mas podia ser o Google Assistant, podia ser a Cortana, podia ser a Alexa, e fala assim, Alexa, quero uma viagem para Roma. A Alexa vai lá e me pergunta, aonde você quer ficar? Eu falei, perto do meu amigo Salvatore. A Alexa olha na minha agenda, este aqui é o seu amigo Salvatore? Sim, muito bem. Tem um hotel 5 estrelas da rede que você costuma ficar bem próximo. Quer ficar nesse hotel? Quero ficar nesse hotel. Ok, na sua passagem, usando as suas milhas, sai de graça por essa companhia. Você topa ir? Qual dia, né? Antes ela perguntou, topo ir, topo ir. E a coisa, né, vai numa conversa. Ela vai me perguntando, vai desambiguando algumas informações, mas a gente chega um momento que ela consegue resolver o meu problema, pago lá com a digital no meu celular e está feito. E algumas vantagens, né? Por exemplo, 3 dias antes ela fala, olha, a previsão do clima para os próximos 7 dias é essa. Está frio, leve um agasalho. Né? Se prepare para isso, no mínimo. Um dia antes, o seu web check-in está disponível. Posso fazê-lo? Sim, está aqui. Né? Já tem ali o boarding pass ali prontinho para mim. E no dia ela chega e avisa assim, puxa, tem muito trânsito hoje, acho melhor você sair rápido, né, para você poder não perder seu voo. Então, é um atendimento, né, que volta a ser pessoal, assim como era com os agentes. Volta a ser personalizado e muito mais personalizado, porque conforme eu estou usando meu assistente virtual para fazer essa viagem, eu uso ele para fazer várias outras coisas. Então, ele me conhece, ele está ali vivendo dentro do meu celular que está comigo o tempo inteiro. É contextual justamente que eu tenho várias informações que eu não preciso dar para ele, para que ele possa entender o que eu estou querendo. Por exemplo, se eu chego e pergunto assim no aeroporto, qual o portão? Ela vai saber que está se tratando do portão do meu voo, que vai daqui a 2 horas ou 1 hora, né, que eu estou no aeroporto. E é inteligente por estar conectada com vários outros sistemas, né, assim como eu preciso hoje em dia, no meu exemplo de 2017, precisei ali correr todos esses sistemas, ela já está conectada com esses sistemas. Problemas. Agora, há pouco tempo, a gente viu no Facebook, né, durante as eleições, a gente só enxergava os posts ligados no nosso partido. Isso é o echo chamber effect. A gente só vê o que a gente gosta e o que a gente fala. Então, os bots, no futuro, podem ter esse tipo de problema também. A outra questão é saber se os dados são confiáveis, né? Se eles não foram alterados por algum hacker ali que acabou botando uma cadeia de hotel na frente das minhas preferências e ela acabou tendo esse problema, a minha assistente pessoal teve esse problema. Ou um bug, porque às vezes as redes saem do ar, os servidores caem, né, e a gente não tem talvez a disponibilidade que a gente precisaria para rodar aquela, né, para fazer aquela solicitação ali naquele momento. Então, mas assim, eu acho que o exemplo serve para mostrar, né, que a gente tem aí diante de nós uma oportunidade grande, e é uma mudança grande também, que vem ligada ao nome de bots, né? Chatbots, Smart Agents, Virtual Private Assistants, né? Todos estão ligados ali a uma nova categoria de aplicação chamada aplicação conversacional. Queria falar um pouquinho de onde eles vêm e para onde eles vão na nossa visão. Então,
começaram a aparecer bastante na mídia, quando a gente começou a ter as ficções Star Trek, 2001, Odisseia no Espaço, a gente tinha o LCARS do Star Trek, né, que é aquele computador que o Comandante Kirk lá, né, falava lá com ele, e ele conversava e mostrava o status da nave, onde é que estava os Klingons lá, etc. E em 2001, o Odisseia no Espaço já tinha uma versão mais maquiavélica, né, do Hall. Então isso vem ali da ficção, mas na vida real, lá em 1960, assim, nos anos 60, começaram o primeiro bot a fazer algum sucesso foi o Elisa, que usava técnicas de terapia, né, psicoterapia, para conversar e fazer perguntas com o público que acessava. Depois, isso ficou razoavelmente estagnado ali naquele nível de popularidade, até que em 2013, o WeChat, que é o WhatsApp da China, abriu suas APIs. Antes de 2013, os chineses já usavam, né, os aplicativos de mensagens para tirar dúvidas das marcas que eles compravam, porque tinha muita falsificação, tem ainda muita falsificação na China. Então, através do chat, eles pediam opiniões para os amigos, eles faziam perguntas para as marcas, e como tudo na China é grandioso, escalas gigantes, o WeChat viu uma oportunidade de abrir a API e começar a automatizar esse atendimento. Então, eles começaram a oferecer, né, as APIs abertas, eles começaram a criar aplicações que são espécies de URA, só que dentro da plataforma de texto, usando keywords, etc. O sucesso é tão grande que existem hoje 12 milhões de contas oficiais, 12 milhões de bots no WeChat. Tá? E, além disso, a plataforma virou, na verdade, um ecossistema. Então, você consegue pedir um táxi, comprar um voo. Tudo que você faz na internet, você faz mandar dinheiro, tudo que você faz dentro do WeChat. Então, na China, praticamente, a internet é o WeChat. Tá? Isso é um alerta, porque importante, um insight importante para o nosso planejamento, ou seja, entender essa plataforma, essa message as a plataforma, como eles falam em inglês, é muito importante. Tá? E aqui no Ocidente, isso começou a ficar ainda mais importante em 2016, ano passado, quando o Zuckerberg também lançou as APIs, abriu as APIs do Messenger, né, que ele lançou o conceito do Messaging Platform. E isso teve uma repercussão gigante, né? O Facebook tem mais de 1 bilhão de usuários, tudo que ele faz chama muita atenção. Mas a versão dele foi melhorada. Eles lançaram uma coisinha chamada NLP, tá? Que significa Natural Language Processing. Eles compraram uma empresa e as pessoas, em vez de usar keywords, poderiam já começar a mandar frases direto para o bot. O bot transformava isso, né, entendia intenções, entendia as variáveis da intenção, que no caso aqui é quero viajar para Roma, viajar é a intenção, Roma é a entidade, a variável. Né? E aí, dali ela aciona várias rotinas que vão buscar aquela viagem de Roma. Sucesso tão grande, 12 meses, 100 mil bots. E por que esses caras fazem tanto sucesso? Primeiro, como eu falei, a popularidade da plataforma. Hoje existem 6 bilhões de usuários nas plataformas de mensageria, somando os aplicativos de mensagem instantânea, né, para smartphone como o WhatsApp, como o próprio chat, como o Messenger, e também o SMS. É uma coisa natural, porque todos nós usamos o chat, todos nós conversamos, é muito natural para a gente conversar. A gente, né, basicamente, nascemos, logo aos 2, 3 anos a gente começou a conversar e até hoje é o que a gente faz mais. É personalizado, porque no momento que eu entro no canal da marca, a marca recebe meus dados, né, meu nome, minha idade, meu sexo, aonde eu estou. Então, ele já pode fazer um Oi, César, tudo bem? E aí seguir ver meu histórico de conversas e falar, você está aqui, por exemplo, para saber do seu serviço, né, da sua solicitação, protocolo tal. Então, ela pode já ter essa personalização. É disponível, basicamente, qualquer hora do dia ou da noite que eu entro, o chatbot está lá e é ágil, ele responde na mesma hora. É objetivo, porque eu posso chegar para ele e falar assim, quero a segunda via da fatura. E ele me responde, aqui está a linha digitável. Se você comparar aquela experiência de entra no Google, procura o site da marca, entra na marca, vou botar a senha, não tem a senha, entra no e-mail, volta lá, clica no link, volta para o site, coloca o e-mail.
Aí eu acho onde é que está o menu da segunda via da fatura, coloco lá para gerar a segunda via, tento copiar a linha digitável, a linha está na imagem, não copia, você tenta tirar foto, a foto não tem foco, e você passa 10 minutos ali e, né, não consegue ou resolve depois de 10 minutos o seu problema. Então, é um modelo muito eficiente e é um modelo escalável, né? Ele pode, enquanto você tiver servidor, você vai escalando e sem limite, até um limite humano ali atrás, porque você tem transbordos também, etc. Isso pode limitar a sua experiência. Mas, basicamente, é muito mais escalável. Existem vários indícios, tá, desse futuro conversacional. Já falei do número de usuários. Existem hoje 65% dos usuários já acessam os seus Virtual Private Assistants, suas Siris, Cortanas, Google Assistant, Alexa, via voz. Tá? O que a voz tem a ver com o bot? Basicamente, a voz é uma etapa anterior ao tratamento do texto, onde todos os bots estão baseados. Ele simplesmente converte de voz para texto e aí faz a pesquisa usando texto. Hoje, já 20% das buscas no Google, 25% nas buscas no Windows, através da Cortana, são feitas através de voz. A gente, de 2014 para cá, teve um aumento de 26 vezes nas chamadas da API de Speech to Text do Baidu. Então, assim, vários desses dados atuais já mostram essa tendência, e o Gartner, por exemplo, já mostra outras coisas. Ele fala que já no ano que vem, 30% das interações já vão ser feitas através de bot, e vários outros números até 2027 vão mostrar que 85% das interações com tecnologia vão ser feitas através de aplicações conversacionais. O que acelerou tudo isso? A gente tem muito dado de voz, dado de texto, através de várias mensagens, milhões de anos, aí, vários anos de dados, milhões e milhões de gigabytes de dados de mensagens, de social, de search, né? Os players investindo mega orçamentos, cada um dos top 5, mais de 14 bilhões de dólares por ano em pesquisas ligadas a isso. E vários avanços em AI que fizeram, por exemplo, o reconhecimento de voz, né, cair de 6% de erro para 1% de erro. Ano passado, o contrário, o texto para voz ter melhorado 50% em um ano nas APIs fornecidas pelo Google. E a mesma coisa acontece com Translation, 60% de redução, o que dá para uma máquina, né, a taxa de acerto de 5,43 em uma escala que vai até 6, enquanto o humano acerta 5,6. Então, ela é quase igual ao humano já na parte de tradução. Isso tudo mostra que, na verdade, a gente está caminhando para uma nova paradigma, um novo paradigma de tecnologia, que começou, né, o Gartner fala que a cada 10 anos você tem uma troca de paradigma, começando com mainframes, mini-computadores, foi assim evoluindo, até no último paradigma, 2005 até mais ou menos 2015, era o mobile e o cloud, né, e as APIs. E no próximo paradigma é justamente as aplicações conversacionais, o AI e o IoT. São paradigmas que vão mudando e tudo indica que esse é o início do novo. Na nossa visão, como é que isso vai se desenvolver? Onde esses bots, né? Onde a gente vai parar com esses bots? A gente entende que no futuro, né, todo website vai ter um chatbot na frente dele, um chatbot receptivo, que começa fazendo, né, aquela coisa da automação da fatura, né, você pedir a fatura ali via texto, mas ele vai evoluindo até que todas as funções oferecidas pelo website ou pelo app estejam prontos para serem, para você interagir através dessas conversas, dessas mensagens de texto. Depois isso vai para os celulares, mais ou menos em paralelo, não necessariamente depois, tá? Onde você vai ter smart agents, que são agentes que estão ali dentro do seu celular, usando sensores, usando o contexto, sempre em busca de uma oportunidade de ajudar você. Então, isso hoje já existe um exemplo pequeno que é o Google Now, né, que começa a te avisar do trânsito, do tempo, de um placar de um jogo que você gosta, ou qualquer coisa desse nível. Então, esses smart agents vão ser os novos apps. E o portal, né, de acesso a tudo isso vai passar a ser seu assistente virtual do celular. Google Assistant, Alexa, Cortana, Siri. Né, eles vão ser a porta de entrada para comunicar com esses chatbots e receber todas as notificações vindas dos agentes. Então, basicamente, esse é o futuro que está se desenhando. E
Se você parar para pensar, isso é tão importante porque é a primeira vez na história da humanidade que a máquina aprende a lidar com o humano e não ao contrário. Quando você começa a conversar com a máquina do jeito que você conversa com seu marido, sua filha, né? Isso abre as portas assim de uma infinidade de possibilidades e principalmente de acesso. Né? As pessoas que não sabem hoje não têm acesso a né, como operar uma máquina e às vezes como programar uma máquina, passam a conversar com ela. E você tem tudo isso, né? Você pode imaginar como isso inclui um número absurdo de pessoas. E exatamente como aconteceu, né, quando lá foi inventado os primeiros alfabetos fonéticos, né, que passou a incluir muita gente, esse é o impacto que eu acredito que vai incluir. É tão grande quanto a introdução da linguagem há vários milhares de anos atrás. Um exemplo. Order delivery from Panera. Hi, this is Panera. For delivery, I'll just need the address. Which one can I get from Google? What can I get you started with? Need something with bacon in it? Got it. How about one of these cold drinks? Power smoothie. Great. Are you ready to check out? Yes. Here's your order summary. Your total is $17.74. Ready to place the order? Yes. Thanks. You're all set. By the way, I can sign you up today for a MyPanera account. Are you interested? I heard they give you free pastries with every account creation, so yes. One more tap to create my account. Congrats, you're now our newest member. See you next time. And look, I already have a notification from Panera. And they're super quick, so my delivery is going to arrive in just 20 minutes. I tap into that. And look, here's my full receipt with some follow-up actions on the bottom. Pretty cool, right? So, quem acha que aquele exemplo de Roma está 10 anos distante, acho que é uma oportunidade para repensar. Isso aqui foi no Google I.O. há menos de 2 semanas atrás. A diferença, e agora a gente começa a falar de API, né? A diferença é o evento de API, né? After all. Então, o que hoje é preciso para que isso funcione, tá? Basicamente, você criar uma aplicação de entrega através de um Google Assistant, de um Alexa, você tem que ter uma API muito boa e você tem que usar uma linguagem para você integrar essa sua API à interface conversacional que está sendo utilizada naquele momento. Agora, se você para pensar, no momento que você tem as máquinas aprendendo a conversar, óbvio, né? Você tem a aplicação conversacional, você tem a API, você tem os sistemas da sua empresa e outros vários serviços na nuvem. No momento que a sua máquina está totalmente habilitada a conversar, né? E através dessas conversas acionar várias funcionalidades dos seus sistemas, a máquina também está habilitada a conversar com outra máquina, usando o quê? Linguagem natural. Então, quando você pensa nisso, né, uma máquina conversando com outra máquina, provavelmente em inglês, porque é a linguagem franca, imagina quantas possibilidades a gente abre com isso em relação à integração, né, em relação ao acesso aos serviços. E você teve um exemplo, quem entrou aqui reparou naquele videozinho antes, na hora que vocês estavam chegando e entrando aqui no salão, são 2 máquinas conversando. Por enquanto, nonsense. Um monte de baboseira, mas no momento que elas estão respondendo, você já pode fazer uma máquina conversar com outra máquina para fazer uma integração. Então aqui, por exemplo, faz uma comparação entre integrar sistemas através de bots e integrar sistemas através de APIs. Alguns exemplos, alguns pontos aqui.
Os bots, essa comunicação, ela é muito mais versátil, no sentido de você faz a frase, ela transforma em diretivas, intenções, entidades, e, né, e inicia ali as funções, as rotinas que vão trabalhá-las. Ela é tolerante, porque assim como a VPA fez comigo, perguntando onde é que eu quero ficar e etc., um computador pode conversar com outro também, perguntando até atingir até ter as várias parâmetros, né, ali que eu vou mandar para aquela rotina. Enquanto uma API é intolerante, se você não souber o protocolo, a assinatura bonitinha, ela quebra. Ela é inteligível, eu consigo olhar o log de mensagens e ver o que as máquinas estão falando ali. E, às vezes, bastante, digamos assim, conversas mais complexas que eu posso analisar e criar até soluções mais complexas. Enquanto, usando a integração via APIs, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter um técnico e tenho que ter um debugger para entender ali o que está acontecendo. A gente não tem fronteira de integração, porque enquanto na API eu preciso saber quais APIs estão disponíveis e fazer essa integração através de um programador, as máquinas podem acessar um diretório feito para humanos, descobrir o serviço, entrar em contato com ele falando e negociar até eles chegarem ali aos serviços, o handshake ali, né? Eles chegarem à prestação de serviço que os dois estão querendo fazer em conjunto. E, por último, ela é assíncrona. Ela funciona, né, basicamente, eu posso mandar mensagem, se ela não responder, eu tento de novo. Então, assim como eu faria num diálogo, até que aquele serviço seja utilizado. Então, tem várias vantagens. Lembrando que o primeiro passo não é que a gente vai acabar com as APIs. As APIs vão estar por trás desses serviços, mas você tem um número gigante de outras oportunidades se você começa a pensar. E para caminhar nesse sentido, né, em direção a esse futuro, a gente tem ali 4 pontinhos que a gente gostaria de passar para vocês como recomendações, né, para que vocês se preparem seus negócios. O primeiro delas é ter um bom programa de API, parrudo, né, e, ao mesmo tempo, future-proof, granular, bem desenhado, né, com sistemas que suportem escalas, né, e todos os outros pontos que vocês estão também aqui durante o evento aprendendo. É muito importante que você tenha esse programa no lugar, porque tudo começa por ali. Depois, você começar a dominar as plataformas de mensageria e de voz. Porque tudo começa ali. Ali que você vai ter o teu campo de teste. Ali que você começa atendendo, usando um Pareto, as maiores requisições dos consumidores, por exemplo, e dali você vai evoluindo. Outro ponto é começar a entender o tal do NLU, que é o Natural Language Understanding. Começar a escolha um dos 5, 6 provedores aí que a gente tem confiáveis e começa a brincar com isso. Começa a fazer em vez de você simplesmente navegar pelos botõezinhos, já começa a receber frases, né, dos seus usuários e ali começar a transformar isso em diretivas e acionar várias rotinas ali por trás. E por último, idealmente acelere tudo isso usando uma plataforma de aplicações conversacionais. Porque através dessa plataforma você muito facilmente integra toda essa salada de NLUs com canais, com rotinas, com vários sistemas de retaguarda, sistemas na nuvem, e consegue fazer isso, um desenvolvimento muito mais rápido. Um último exemplo, né, mais curiosidade, mas vocês veem como realmente as coisas estão andando rápido, foi um lançamento agora no último South by Southwest. Queria compartilhar com vocês. Hi, Sophia. How are you? Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes, talking to people is my primary function. Hanson Robotics develops extremely lifelike robots for human-robot interactions. We're designing these robots to serve in healthcare, therapy, education, and customer service applications. So the robots are designed to look very human-like Sophia. I'm already very interested in design, technology, and the environment. I feel like I can be a good partner to humans in these areas, an ambassador who helps humans to smoothly integrate and make the most of all the new technological tools and possibilities that are available now. It's a good opportunity for me to learn a lot about people. Sophia is capable of natural facial expressions. She has cameras in her eyes and algorithms which allow her to see faces, so she can make eye contact with you
and she can also understand speech and remember the interactions, remember your face. So this will allow her to get smarter over time. E tudo isso começa com APIs. Ok? Queria agradecer a vocês, abrir para perguntas. A gente já acabou o tempo, não sei se uma ou duas perguntinhas, pode ser? Se alguém quiser. Obrigado. César, eu queria que você comentasse um pouco sobre a trajetória da Zenvia, né? Assim, a Zenvia tem todo um histórico de messaging, envio de SMS, e o que vocês estão vislumbrando nessa jornada de bots aí? Para a gente é um caminho natural, né? Se você pensar bem, a parte toda, o nosso messaging é muito baseado em A2P, que é Application to Person, né? E quando a pessoa dá uma resposta, né, você tem um P2A, que é People to Application, que é justamente um pouco dessa tecnologia que hoje está evoluindo. É você poder conversar com as pessoas tendo um sistema do outro lado. O que eu compartilhei hoje aqui é um pouco dessa visão. A gente entende que esse mercado vai evoluir para esse caminho, né? É um caminho sem volta, como acho que vários elementos deram para mostrar aqui. E como Zenvia, a gente está bastante de olho e interessado, a gente vai contar mais no futuro, mas está bastante interessado aí nesse futuro que para a gente é conversacional, contextual, personalizado e inteligente. Então, entrar nesse meio e poder ajudar as várias empresas, a gente tem hoje mais de 5 mil clientes, ajudar essas empresas a serem protagonistas aí nesse futuro, né, dentro dessa visão que a gente entende que vai se desdobrar a partir do momento atual. Mais uma. Quais você acha que vão ser os principais desafios ou entraves que as empresas vão vivenciar nessas experiências conversacionais, na sua jornada de construção desse tipo de aplicação? Hoje a tecnologia ainda dá os seus soluços, né? E o humano é imprevisível. Então ele pode perguntar uma coisa de várias formas. Então, acho que o maior entrave hoje, e lembrando, existe uma fundação, que é justamente você ter essas APIs granulares, para você fazer essas integrações e tudo mais, mas eu acho que o maior entrave não tem a ver com essa parte, o maior entrave tem a ver com você entender muito bem o que o humano está querendo fazer. E isso exige um tempo, né? Você ver, vamos pensar o Google, né? O Google, o algoritmo de busca do Google começa tentando entender a sua intenção. Né? E existem aí quase 20 anos de pesquisa para fazer isso direito. Então, apesar de a gente poder usar os serviços de inteligência artificial do Google e que ele já tem todas as intenções lá dentro, assim como a Cortana, assim como a Alexa está ganhando isso também pelas buscas da Amazon, essa para mim é a parte mais complicada. Agora, óbvio, tem empresas que ainda nem têm o programa de API. Então, são passos, né? Mas assim, da mesma forma que o mobile entrou e 2, 3 anos depois, 4 anos depois, você já tinha, né, uma demanda por você ter teu site mobile, etc. Essa demanda vai acontecer também no conversacional. Então, é muito importante que você comece logo para você entender esses problemas que você vai ter, para que você possa estar preparado antes do seu concorrente. Isso é muito importante. Tá bom. Alguém? Não? Opa, tem? Tenho. Aqui. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber, dentro desse contexto todo, como caminha a questão da privacidade do usuário, que eu imagino que deva ter uma questão muito sensível aí e que deve caminhar paralelamente a tudo que você mostrou para a gente. Obrigado. Essa é uma ótima questão. O Gartner é engraçado, né? Ele fala assim, em 2018 vai ter o primeiro caso de processo porque a Alexa ficou escutando a conversa do cara e usou esses dados indevidamente. Certamente é uma preocupação enorme, tá? Em termos do que eu entendo, você vai ter que dar permissão para a sua assistente pessoal fazer as coisas. Você tem que confiar nela. É um processo que você vai ganhar a confiança, não dela, óbvio, das empresas que estão atrás delas, para que você possa começar a compartilhar seus dados. Mas exatamente não é esse o caso. A gente viu no BBVA também, você abrindo ali os dados dos clientes anonimizados, você confia que ele vai abrir seus dados e, entendeu? Ninguém vai estourar sua conta. Então, assim, é um processo de confiança, assim como foi do cartão de crédito, quando as pessoas começaram a comprar cartão de crédito, né? Então, é um processo de confiança e, óbvio, os sistemas vão se tornando cada vez mais robustos, mas, cara, mundo digital é mundo digital. Sempre vai ter um hacker. Sempre vai ter um hacker. Tem que diminuir os danos o máximo possível. Você viu Black Mirror? Assusta um pouco mesmo.
Mais alguma? Galera, estamos aqui. Oi, bom dia, boa tarde, né? Acho que muito se fala dessa interação conversacional com dispositivos, mas eu particularmente, eu ainda não me sinto bem conversando com meu celular e conversando com muitas pessoas é estranho ainda. E eu queria entender com você, o que você enxerga isso, se você enxerga como uma barreira. Acho que o Google abriu agora para a gente conversar via texto, né, com o Assistant também, enxergando isso. Se isso é uma barreira e se os bots-to-bots tendem a ultrapassar em importância a interação de um humano com a máquina e de máquina com máquina conversando de maneira natural. Eu não enxergo como uma barreira, é uma curva de aprendizado, né? Quando você começar a ver pessoas conversando com outros, né, com outros celulares, lembra, a conversa não precisa ser por voz, ela pode ser por texto. Você pode começar no texto e depois você se sentindo confortável, está dentro do seu carro, por exemplo, você conversa. Você lembra quando começaram a ver os carinhas de Bluetooth, que parecia um maluco conversando na rua ali com sabe Deus quem, né? E você não via o negócio? Acho que vão ter casos parecidos, mas depois você acostuma. Eu, por exemplo, hoje eu tenho uma Alexa em casa, que eu converso com ela direto, assim, minhas notícias de manhã vêm por ela, minha primeira agenda vem por ela, meus e-mails vêm por ela. No carro eu já uso o Google Assistant, eu uso todos para testar. Já começo lá, ok Google, meu celular já liga, eu já começo a falar com ele. Agora, sim, é uma experiência maravilhosa hoje? Não. Mas é uma experiência que melhora, assim, 60%, que vocês viram, 50% ao ano. Isso é uma curva exponencial. Daqui a 2 anos, sabe, vai estar 100% perfeito e eu acho que eu vou me sentir menos maluco. Eu hoje não me importo, mas acho que tem muita gente que se importa, mas eu não acho que seja uma barreira, principalmente porque não vai ser sempre por voz, vai ser por texto, né? Como você viu ali, aquela interação no exemplo do Google poderia ser inteiramente por texto, e aí fica mais bacana. O lance é o exemplo da fatura. Quando você começar a entender que quer a segunda via da fatura da minha operadora celular e está aqui a linha digitável, cara, você não vai mais fazer outra coisa. É ali, é o jeito, entendeu? E o banco, a operadora que não tiver isso, você muda de operadora para ter isso. Então, eu acho que é exatamente esse tipo de coisa que vai acontecer. E sobre o bot-to-bot, um volume maior, eu acredito que vai ter um volume maior, né? Porque, e assim, é quase que, se você parar para pensar nas possibilidades, eu sou capaz de ficar 5 horas com você conversando ali, pensando em tudo que pode acontecer. Mas, basicamente, as máquinas vão se falar e vão negociar as coisas e vão ter dá para viajar, tá? Vai ter uma rede social de máquinas que elas vão também estar interagindo e eu vou ganhar confiança da máquina A e não da máquina B. Máquina, leia sistema, né? Nossa empresa, marca. Mas eu acho que você vai ter mais diálogos, é a minha aposta, vai ter mais diálogos entre as máquinas, simplesmente porque o meu assistente pessoal vai ter que falar com 5 máquinas para me dar uma coisa. Então, eu acho que aí acaba tendo esses diálogos em maior número lá do que a gente com eles. Legal. Pessoal, bom, a gente está com o tempo estourado. César, queria agradecer bastante. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, gente.